Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site. E se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando a minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53. O exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda Química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala galera, aqui quem fala é o professor Renato Amigo e nós vamos resolver a lista de exercícios referente às aulas teóricas do bloco 2, o bloco das aulas de Físico-Química, aula teórica 10, diagrama de fases e pressão máxima de vapor. Essa lista contém aí 10 exercícios, onde a gente vai ter aí bastante interpretação de gráfico, interpretação de tabela e retomada aí de alguns conceitos já trabalhados na aula teórica. Então vamos lá. Primeira questão, ela fala o seguinte: as propriedades físicas dos líquidos podem ser comparadas a partir de um gráfico de pressão de vapor em função da temperatura, como mostrado no gráfico hipotético para substâncias A, B, C, D. Então aqui a gente tem um gráfico que no eixo Y tem a pressão, tá certo? Aqui ele destaca a pressão da atmosfera, mas poderia destacar qualquer valor de pressão aqui. E aqui no eixo X a gente tem o destaque das temperaturas, tudo bem? E aqui eu tenho as curvas de cada uma das substâncias, tá certo? Ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Segundo o gráfico, o líquido mais volátil será a substância. Então o que é o líquido mais volátil? O líquido mais volátil é o líquido que tem a maior pressão máxima de vapor. Ou então, é aquele líquido que tem o menor ponto de ebulição. Se você quiser analisar a maior pressão máxima de vapor, você tem que pegar um ponto de ebulição fixo no gráfico. E se você quiser analisar o menor ponto de ebulição, você pega uma pressão fixa no gráfico. É sempre o inverso. Então, se eu quiser analisar a pressão de vapor, um ponto de ebulição fixo. Quer ver? Vou pegar aqui o ponto de ebulição, por exemplo, de, sei lá, entre 60 e 80, aqui mais ou menos 70 graus Celsius. Eu vou subindo, ó, aqui eu achei a pressão de vapor da substância D, que ela é baixinha, aqui eu achei a da C, aqui eu achei a da B, e aqui em cima eu achei a
pressão de vapor da substância A. Para um ponto, para uma temperatura fixa, a maior pressão de vapor não foi do A? Então ele é o mais volátil. Agora, se eu quiser analisar o menor ponto de ebulição, eu vou pegar uma pressão de vapor fixa. Só estou te mostrando das duas formas para você ver que vai dar na mesma. Quer ver? Vou pegar aqui a pressão atmosférica, que é 760. Vou até encontrar um grau. Ó, encontrei a curva do A. O ponto de ebulição está baixinho aqui. Olha o D. O ponto de ebulição não está altão? Então qual foi o menor ponto de ebulição? Não foi da A? Então, quer eu analise de uma forma, quer eu analise de outra, de todas as maneiras, a substância A é a que vai apresentar o menor ponto de ebulição ou a maior pressão máxima de vapor, ou seja, a substância A é a mais volátil, portanto, primeira questão, alternativa A de amor. Na segunda questão, a gente tem uma pergunta da Unesp, a gente vai trazer aí para vocês um gráfico de mudança de fase, né? Um gráfico, um diagrama de fases, aqui um diagrama de fases da água. Então, olha lá, entre 6 e 23 de fevereiro aconteceram os Jogos Olímpicos de Inverno 2014. Dentre as diversas modalidades esportivas, o curling é um jogo disputado, o curling é um jogo disputado entre duas equipes sobre uma pista de gelo. Seu objetivo consiste em fazer com que uma pedra de granito, em forma de disco, fique o mais próximo de um alvo circular. É tipo uma bocha com gelo, né? Acostumado a ver bocha com areia. Aqui a bocha é com gelo e uma pedra de granito. Vassouras são utilizadas pelas equipes para varrer a superfície do gelo na frente da pedra, de modo a influenciar tanto sua direção como sua velocidade. A intensidade da fricção e a pressão aplicada pelos atletas durante o processo de varredura podem fazer com que a velocidade da pedra mude em até 20% devido à formação de uma película de água entre a pedra e a pista. O gráfico apresenta o diagrama de fases da água. A pergunta é, com base nas informações constantes no texto e no gráfico, a seta que representa corretamente a transformação promovida pela varredura é a de número. Então, o que acontece? Na varredura, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando a água que está no estado sólido, ou seja, o gelo, e passando para o líquido. Então, a gente tem que pegar o estado sólido virando o estado líquido. A gente tem a seta de número 1. A seta de número 1 faz justamente, mostra para a gente, né, a saída do estado sólido e a chegada no estado líquido. Então aqui é a setinha número 1, a alternativa D de dado, é simplesmente uma mudança de sólido para líquido, tá certo? E aqui no gráfico a gente tem que essa região toda é sólido, essa região toda é líquido e essa região toda aqui é o estado gasoso, sendo que daqui dessa temperatura crítica para trás é vapor, da temperatura crítica para frente é gás. Beleza? Então, questão 2, alternativa D de dado. Na questão de número 3, nós teremos aqui uma análise de gráfico, é uma questão bastante interessante, onde a gente tem aí uma análise de afirmativas, né? Análise de afirmações. Vamos lá. A panela de pressão permite que alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício sobre o qual se assenta um peso, válvula, que controla a pressão. O sistema da panela de pressão e um diagrama de fases da água são apresentados a seguir. A pressão exercida pelo peso da válvula é de 0,4 atm e a pressão atmosférica local é 1 atmosfera. Então a pressão total da atmosfera mais a pressão do pezinho da válvula é 1,4 atm no total. Tudo bem? Então vamos para a análise das afirmações aqui. De acordo com as informações do enunciado e do gráfico acima, assinale as proposições corretas. Proposição 1. A água dentro da panela de pressão entrará em ebulição a 110 graus Celsius. Para a gente saber isso, a gente tem que procurar esse 1,4 aqui no gráfico. Então eu destaquei aqui na cor azul, tá? 1,4, aí eu venho até a curva da água e depois eu desço para ver a temperatura e realmente bateu aqui em 110 graus Celsius, tá certo? Eu destaquei aqui a temperatura de 110 graus Celsius, então esse item aqui é verdadeiro. Reduzindo o peso da válvula pela metade, ou seja, para 0,2, a água entrará em ebulição a 100 graus Celsius. Eu não preciso nem olhar para o gráfico, né? Porque a água entra em ebulição a 100 graus Celsius quando ela está com 1 atmosfera. Se a pressão é de 1,2, por quê?
é a pressão da atmosfera mais metade do peso da válvula, mais metade da pressão do pezinho aqui, que vai ser 0,2, então vai ser uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Então isso aqui já é falso, tá bom? Então por quê? Porque vai ser uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Se fosse a pressão de uma atmosfera, aí sim seria exatamente 100 graus Celsius. Tudo bem? Aumentando a intensidade da chama sobre a panela, a pressão interna do sistema aumenta. Não, porque se você tiver aqui com essa água já entrando em ebulição, né, já saindo aqui o gásinho por aqui, você pode aumentar o quanto for a chama aqui, que a pressão interna aqui vai ser 1,4. Por que que não vai passar disso? Porque tem o escape da pressão, tudo bem? Então, aumentando a intensidade, a pressão interna do sistema não aumenta. Item 8. Se após iniciar a saída de vapor pela válvula, a pressão for reduzida, a temperatura for reduzida para 60 graus Celsius, haverá condensação de vapor de água até que a pressão caia para meio atmosfera. Então vamos ver, com 60 graus Celsius, a pressão é menor que meia atmosfera, tá certo? Então não é igual a meia atmosfera, é menor do que meia atmosfera, porque para ser meia atmosfera, aqui pelo gráfico, ó, a temperatura tinha que estar por volta de 80 graus Celsius. Então, como ele falou em 60 graus Celsius, a pressão vai ser bem menor que meia atmosfera. Então, isso aqui também é falsa, tudo bem? E a última, então isso aqui também é falsa. E a última, na vaporização da água, o principal tipo de interação que está sendo rompido entre as moléculas são as ligações de hidrogênio. Isso é verdade, a gente já viu em aulas de forças intermoleculares que quando a água entra em ebulição, o que é rompido é apenas essa interação entre as moléculas de água, que a gente chama de ligação de hidrogênio, tá? As ligações covalentes aqui não são rompidas na ebulição. Então, na ebulição, o que rompe é apenas a força intermolecular, tá certo? É a atração intermolecular que existe. Então, vamos lá. Neste item foram verdadeiros a afirmação de número 1 e a afirmação de número 16. Então, lá na prova da Federal de Santa Catarina, você deveria colocar 17 como resposta correta. Beleza? Na quarta questão, a gente tem, de novo, mais um gráfico aqui, um diagrama de fases, né? Um diagramazinho de fases da água, tá certo? Porque essa região do sólido aqui, ela está inclinadinha para a esquerda. Então, olha só. O gráfico a seguir representa os diagramas de fase da água pura e de uma solução aquosa de um soluto não volátil. Você já pegou a água e colocou alguma coisa dentro dela, tá certo? Um soluto não volátil. Considere as afirmações a respeito do gráfico. As curvas tracejadas referem-se ao comportamento observado para a solução. Isso é verdade, porque uma solução tem a temperatura de fusão diminuída e a temperatura de ebulição aumentada. Então, olha só, aqui 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água pura. Aqui 0 graus Celsius é a temperatura de congelamento da água pura. Ora, a solução tem uma temperatura de congelamento menor e tem um ponto de ebulição maior, tá certo? Então, isso aqui é verdade. Para uma dada temperatura, a pressão de vapor do líquido puro é maior do que o da solução aquosa. Vamos imaginar, então aqui a gente tem duas situações, uma em que o líquido está puro e outra que eu tenho alguma coisa dissolvida aqui no meu líquido, tudo bem? Então aqui eu não tenho impedimento nenhum para que escape as moléculas do estado gasoso. Aqui a gente tem alguns impedimentos. Então vão escapar menos moléculas, logo, no líquido puro, a pressão de vapor ela vai ser maior do que da solução aquosa, alternativa, afirmativa verdadeira. A temperatura de congelação ou de congelamento da solução é menor que a do líquido puro. Sim, olha só, da solução ela vai ser menor, justamente porque eu tenho partículas aqui que vão dificultar o congelamento, vão atrapalhar no congelamento. A 0,010 graus Celsius, que é essa temperatura aqui indicada, e 4,58 milímetros de mercúrio, que é esta pressão aqui, o gelo, a água líquida e o vapor podem coexistir. Sim, é verdade. Essa é a condição do ponto triplo da água. Aí o pessoal fala, professor, dá para fazer? Não dá para fazer no laboratório.
A nossa pressão da atmosfera é 760. 4,58 é uma pressão muito baixa, assim como 0,010 é uma temperatura também baixa. Então a gente não consegue atingir essa pressão, essa combinação de pressão e temperatura é muito complicado de se obter. Por isso a gente não tem o ponto triplo da água em laboratório, mas a gente consegue, né? Tem vários vídeos aí que mostram como que seria o comportamento, tudo bem? Então, mas aqui é verdade, esse ponto aqui é o ponto triplo da água, beleza? A temperatura de congelamento, de congelação da solução aquosa é de 0 graus Celsius. Não, é da água pura que é 0 graus Celsius, olha só. Água pura é 0 graus Celsius, da solução é uma temperatura menor. Então aqui foram verdadeiros os itens 1, o item 2, o item 3 e o item 4. Então, item 1, 2, 3 e 4 verdadeiros, alternativa D de dado para a quarta questão. Beleza? Na quinta questão, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem um gráfico, mais um, né? Aliás, vários gráficos nessa aula. O gráfico abaixo apresenta a pressão de vapor de dois sistemas diferentes em função da temperatura. Então, tá aqui o sistema A, o sistema B, temperatura e pressão de vapor. Após a análise do gráfico, responda. Se A e B forem compostos diferentes, explique qual deles é o mais volátil. Lembra na primeira questão? O mais volátil, menor ponto de ebulição ou maior pressão máxima de vapor. Então vamos analisar aqui, pegando uma temperatura qualquer, a que apresenta maior pressão de vapor é a A. Então ela deve ser a mais volátil. Mas vamos confirmar pela pressão? Se eu pegar uma pressão qualquer, a menor temperatura de ebulição nesta pressão é a do A também. Olha que legal! Então o A apresenta o menor ponto de ebulição e a maior pressão de vapor, logo o A é o mais volátil, tudo bem? Então você vai explicar o seguinte, o A é o mais volátil porque ele apresenta o menor ponto de ebulição para uma mesma pressão. Ou A é mais volátil porque ele apresenta a maior pressão de vapor para uma mesma temperatura. Show de bola, dá para justificar de duas formas. Então a questão 5 está resolvida. Questão 6, a gente tem de novo mais um gráfico. No gráfico estão representadas as curvas de pressão de vapor dos líquidos A e B em função da substância e da temperatura. Substância A, temperatura, pressão de vapor. Substância B, temperatura, pressão de vapor. No topo de uma montanha, a substância A entra em ebulição a 40 graus Celsius. E a substância B em aproximadamente... Então olha só que legal. Eu te dei um gráfico. Eu estou te dando o ponto de ebulição da substância A, estou dizendo que as duas estão no mesmo ambiente, e eu quero que você me diga qual é o ponto de ebulição da substância B. Ora, se A entra em ebulição a 40 graus Celsius, então eu vou pegar o 40 graus Celsius aqui no gráfico, vou plotar esse ponto até encontrar a curva A, e eu já sei então que a pressão que os dois líquidos estão submetidos é de 600 milímetros de mercúrio. Ora, com 600 milímetros de mercúrio, a substância B tem um ponto de ebulição de 90 graus Celsius. Então eu descobri primeiro qual era a pressão que o líquido A estava submetido, porque eu conheci o ponto de ebulição. Estiquei essa pressão até o líquido B e descobri qual é o ponto de ebulição do mesmo. 90 graus Celsius, alternativa E de escola. Então questão 6, alternativa E. Na questão de número 7, a gente tem, de novo, aí um gráfico com uma tabela. Um líquido num frasco aberto entra em ebulição a partir do momento em que sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Indique a opção correta considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados das seguintes cidades. Então aqui tem uma tabela com a altitude e a pressão atmosférica. Aqui tem uma curvinha, provavelmente de pressão de vapor versus temperatura, e aqui eu tenho as localizações das diversas cidades. Natal ao nível do mar, Campos do Jordão com uma altitude de 1,6 km e o Pico da Neblina com uma altitude de 3 km. A temperatura de ebulição ela vai ser maior em Natal porque está ao nível do mar, está submetida a maior pressão. Quanto maior a pressão da atmosfera, maior o ponto de ebulição, e ela vai ser menor no Pico da Neblina. Então, olha lá, maior em Natal, porque quanto maior a pressão, a ponto de ebulição, menor é a altitude, maior é a pressão da atmosfera. Menor no Pico da Neblina, ponto de ebulição baixo,
em altitudes altas, em altitudes elevadas, com pressões baixas. Ele está dizendo aqui que a maior temperatura, Campos do Jordão está intermediária aqui, né, gente? Então, Campos do Jordão, você pode cancelar aqui, ó. Igual em Campos do Jordão e Natal? Não, porque tem altitude diferente. Não depende da altitude? Não. Menor em Natal? Não. Em Natal, como está ao nível do mar, você tem a maior temperatura de ebulição. Lembra da aula? Como se a gente estivesse numa piscina. Aqui está a atmosfera. Aqui está o nível do mar. Ao nível do mar, a pressão da atmosfera é maior. Então, é mais difícil vencer essa pressão. Enquanto que aqui, ó, no pico da neblina, a pressão é baixa. Então, se no pico da neblina a pressão é baixa, o ponto de ebulição é baixo também. Então, ele é menor no pico da neblina. Questão 7, alternativa correta, alternativa C de casa. Beleza? Na questão 8, também uma questão que mostra um esquema, estado inicial, depois de um tempo, o frasco B, olha só, a rolha foi embora. No esquema abaixo tem-se os frascos A e B, os quais se encontram sob as mesmas condições de temperatura e pressão, tanto na situação inicial como final. Determine o motivo de a rolha do frasco B ter sido ejetada e o mesmo não ter acontecido no frasco A. Ora, se a rolha do frasco B foi ejetada é porque a pressão do vapor aqui do frasco B, do líquido, né, que compõe do líquido que está dentro do frasco B, ela é maior do que a pressão de vapor aqui do A. Aqui o A tem vapor aqui? Tem, mas ele não tem pressão suficiente para expulsar a rolha. Aqui tem uma pressão maior a ponto de expulsar a rolha. Então, é o B, porque ele apresenta a maior pressão máxima de vapor. Indique qual dos líquidos apresentará a maior temperatura de ebulição, explicando o motivo da sua resposta. Maior temperatura de ebulição está no frasco A. Por que no frasco A? Porque a pressão de vapor dele é baixa. Se entrar em ebulição e atingir a pressão da atmosfera, ora, imagina que eles têm que chegar até aqui na corrida. O frasco A tem uma pressão menor que a do B. Então ele vai demorar mais para chegar até aqui. Enquanto isso, o frasco B chega aqui rapidinho. Então o ponto de ebulição do A vai ser maior, porque é mais difícil para ele sair da situação dele e chegar até a pressão da atmosfera. Tudo bem? Então maior temperatura de ebulição do líquido do frasco A, pois apresenta a menor pressão máxima de vapor. E essa foi a resposta da questão de número 8. Na questão de número 9, né, que é a última página, a gente tem a questão 9 e 10 juntas, nós temos aqui de novo, mais uma vez, um gráfico. A pressão de vapor de 3 líquidos é mostrada como função da temperatura na figura abaixo. Então tem aqui o éter dietílico, o álcool etílico e a água. Aqui está 760 ml de mercúrio. Utilizando-se da figura, pode-se estimar o ponto de ebulição dessa substância sob uma pressão de 0,8 atmosferas. Quanto é 0,8 atmosferas? Ora, se uma atmosfera é 760 ml de mercúrio, 0,8 atmosferas, daí 608 ml de mercúrio, eu vou usar aqui aproximadamente 600, tudo bem? Olha lá, o álcool etílico e a água entrarão em ebulição à mesma temperatura? Não, né? Olha só, o álcool etílico é nessa temperatura e a água é nessa temperatura. As temperaturas são diferentes. A água entrará em ebulição a uma temperatura inferior à temperatura ambiente? Lógico que não, né? Ó, deu mais ou menos aqui, a minha retinha não ficou muito legal. Mas dá algo em torno de 90 e poucos. Tá certo? 90 e poucos não é a temperatura ambiente, definitivamente. Letra C. A água terá o seu ponto de ebulição normal se a pressão acima do líquido diminuir. Não, se a pressão diminui, o ponto de ebulição diminui também. Por quê? Porque é mais fácil de atingir a pressão da atmosfera. Tudo bem? E só sobrou a letra D. O éter etílico entrará em ebulição a temperatura próxima ao ambiente. Vamos ver? 600 ml de mercúrio, éter dietílico. Olha lá, um pouco maior que 20 graus Celsius, um pouco menor que 30, aproximadamente aí a temperatura ambiente. Então, questão 9, alternativa correta, D de dado. O éter dietílico entrará em ebulição a uma temperatura próxima à temperatura ambiente. E a última questão dessa lista, questão de número 10, traz aí pra gente o seguinte enunciado. Quando as manicures estão retirando os esmaltes das unhas de suas clientes, elas usam uma solução removedora à base de acetona. Quando entramos em um hospital, sentimos o cheiro característico do éter.
Quando estamos abastecendo o carro com álcool, estamos usando um combustível alternativo. A ordem crescente de pressão de vapor dessas 3 substâncias destacadas no texto será a da temperatura de ebulição de cada uma delas. A acetona tem uma temperatura de ebulição intermediária. O éter tem a menor temperatura de ebulição e o álcool combustível tem a maior temperatura de ebulição. Olha só, se a temperatura de ebulição é baixa, a pressão de vapor é alta. Se a temperatura de ebulição é alta, a pressão de vapor é baixa. Como ele quer a ordem, deixa eu ver o que ele quer, a ordem crescente, eu tenho que ir da menor pressão de vapor para maior. Então, da menor pressão máxima de vapor para maior. Quem tem a menor pressão de vapor? Aquela que tiver o maior ponto de ebulição. Então, é o álcool menor, tem uma pressão de vapor menor que a da acetona, que tem uma pressão de vapor menor que a do éter. Então, olha só, o éter é o de menor pressão de vapor. Por quê? Porque ele tem de maior pressão de vapor. Porque ele tem o menor ponto de ebulição. Então, assim, quanto menor for o ponto de ebulição, maior é a pressão do vapor. Por quê? Porque entrar em ebulição é pegar a sua pressão de vapor e chegar na atmosfera. Se a minha pressão já é alta, eu chego rapidinho na pressão da atmosfera. Ou seja, eu preciso de pouco calor. Então, quanto menor o ponto de ebulição, maior a pressão máxima de vapor. Ou, quanto maior a pressão máxima de vapor, menor o ponto de ebulição. Questão 10, alternativa C de casa. Com isso, nós chegamos aí ao final de mais uma lista. Você deve ter percebido, minha voz não está muito boa, por isso que a frequência de postagem deu uma diminuída. Quando a minha voz voltar a ficar 100%, eu volto a postar 2 vídeos por semana, tá certo? Mas continua aí com a programação de postar pelo menos um vídeo todas as semanas. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito. Por favor, se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, não dói, não custa nada. Se você gostou dessa aula, dê uma curtida. Se conhece mais alguém que está estudando, se preparando para os vestibulares, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, só deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre que mandar um e-mail, dá uma confirmadinha, aí eu dou uma olhada, pode ir para a caixa de spam, eu olho e assim que possível eu respondo aí os teus e-mails, respondo as tuas dúvidas. Beleza? Então, se você chegou até aqui, se inscreveu, curtiu, compartilhou, comentou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!